Então, vamos lá, né? Depois de um tempo aí, sem sentar aqui para poder falar com vocês, eu venho com muito carinho, com o mesmo carinho de sempre, já me desculpando pelo sumiço, mas também lembrando que eu nunca garanti, né, que eu estaria aqui sempre. Eu até dei lá no meu Insta uma ideia de que eu iria gravar toda segunda e quarta, mas é impossível, gente. Eu estou fazendo a minha faculdade, estou no 7º período, com algumas matérias acumuladas de outros períodos e fazendo a minha tão sonhada monografia. Então, assim, para mim está muito difícil de conseguir um tempo para poder me dedicar aqui para gravar, até porque, assim, meu computador, ele é muito lindo, só que não. Então, é estressante, porque ele apaga e ele volta, e o programa não abre, o programa fecha. Então, por essa razão que às vezes eu dou uma sumida, mas como os concursos estão ainda, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, parados, eu sei que a gente tem tempo para poder organizar essa playlist do jeito que eu quero, que eu também não quero fazer de qualquer jeito. Eu quero que seja um trabalho que realmente ajude quem vem aqui procurar. Tá? Já agradeço os novos inscritos que chegaram. Eu agradeço também os feedbacks positivos e também aqueles que me deram os toques importantes e interessantes. Tá? Muito obrigado. Vocês podem falar, opinar, podem até pedir tema, pedir alguma questão que vocês virem por aí. Vi essa questão, não consegui, você pode gravar. Vou fazer com o maior prazer. Vou deixar na descrição os links, né, do meu Facebook, do canal, do Insta, para vocês poderem estar um pouco mais perto de mim, se quiserem. E também para não perder nada, né? Separei 5 questões somente para o vídeo não ficar grande, porque eu já comentei todo esse conteúdo aí na playlist, tá? Na playlist que eu abri, Conhecimentos Pedagógicos para Concursos, então não tem necessidade de eu comentar detalhadamente tudo de novo, né? Quem quiser mais detalhes, quem quiser saber do que eu estou falando, é só ir lá na playlist que você vai encontrar o conteúdo. Aqui é uma playlist só de questões. Separei 5 e vou trazer só mais 5 desse tema para poder passar para o outro. Tá bom? Então é isso, se inscrevam, vou pedir sim, like, inscrição, comentários, e que vocês me encontrem nas redes, tá? Porque o canal, ao contrário do que eu esperava, eu pensei que tem crescido, e eu nem tenho conseguido acompanhar o crescimento, né? Que é a resposta que eu estou tendo, porque isso vai demandar um pouco mais de tempo e também um pouco mais de conhecimento técnico aqui das tecnologias que eu uso, e eu ainda não tenho essa estrutura, tá bom? Dito isso, eu vou passar aqui para as questões, tá bom? Aí na questão 1, em relação aos fundamentos filosóficos, psicológicos e sociológicos e históricos da educação, analise a afirmação abaixo e marque a incorreta. Vocês viram ali que eu já sublinhei o incorreta. Por quê? Porque isso é dica fatal de concurso. Toda vez que você for fazer uma questão, se está pedindo a incorreta ou a que não está certa ou a errado, você já sublinha, destaca bem, porque o teu cérebro vai tentar te enganar e vai fazer você procurar certo. Então você tem que ter em mente, muito bem concentrado, que o que você está procurando é a incorreta. Tá? Então, de acordo com esses fundamentos, o que são os fundamentos? Já comentei, são as bases da educação, como se a educação fosse um prédio. Os fundamentos estão lá no alicerce. E a gente tem os filosóficos, que são o campo das ideias. Atualmente se fala muito em intencionalidade, né? Ou seja, o que está por trás da educação. O que está por trás da educação são as ideias de sociedade, as ideias de que tipo de sociedade se quer. Então, baseado nessas ideias de que tipo de sociedade se deseja, se constrói a educação que ajude a construir esta sociedade. Então, quando eu falo de fundamento filosófico, eu estou falando de ideias somente, tá? De visão de mundo, de cosmovisão, do entendimento acerca de como a sociedade funciona, de como ela deveria funcionar, tá? E como a educação vai auxiliar nisso daí. Então, filosóficos, campo de ideias, intencionalidades, se você puder escrever isso aí, já vai te dar um mapinha mental para você lembrar. Os fundamentos psicológicos são os fundamentos
da parte de aprendizagem, como e desenvolvimento. E aí sempre eu vou ter o Vygotsky, o Piaget, né? Principalmente esses dois, também o Vallon, entre outros, que fala sobre o desenvolvimento humano. Como o ser humano se desenvolve, como é que o ser humano aprende, que tipo de ações, né, podem motivar ou desmotivar essa aprendizagem. Então, isso são os fundamentos psicológicos, os fundamentos que estão relacionados à aprendizagem e ao desenvolvimento do indivíduo. Os fundamentos sociológicos são os fundamentos que falam da relação entre escola e sociedade, tá? Aí você vai ter o Durkheim, principalmente, né? E isso daí, os sociólogos, né? O fundamento sociológico. Os fundamentos históricos são os fundamentos que contam a história, né, da educação, literalmente, a história da educação, né? Como que foi a história da educação, quem apareceu, quem não apareceu, o que foi feito, o que não foi, o que se pensou, o que se falou, isso é a história, é o fundamento histórico. Quem faz pedagogia estuda praticamente a universidade inteira, né? E quem faz outras licenciaturas tem, né, a parte de fundamentos pedagógicos, que justamente são os estudos para um conhecimento básico nessas três áreas, tá? Dito isso, a gente está procurando a incorreta, né, que esses fundamentos aí não defendem. Então vamos lá. Letra A. Rousseau contribuiu de forma determinante para a construção da pedagogia moderna ocidental. Eu estou procurando a incorreta e a minha resposta não é a letra A, porque Rousseau é sim um grande contribuidor, ele auxiliou de forma determinante a constituição da pedagogia moderna ocidental. E se você quiser saber mais, está lá no vídeo dos comentários, tá bom? A corrente empirista contribuiu para a ideia de que o aluno é um sujeito passivo a estimulações ambientais. Essa também está certa, porque a corrente empirista, o que é empirista? Empírico, gente, empirista é campo das ideias, né? O campo das ideias não, o campo da ciência, conhecimento científico. Quando eu falo empírico, eu estou falando de ciência, de conhecimento científico. E o que a corrente empirista defende da relação do aluno com as estimulações ambientais? A corrente empirista diz que o aluno ele é passivo às estimulações ambientais, tá? Que ele não reage, que ele já que ele não se relaciona, né? A corrente empirista é uma relação com o conhecimento estática, uma relação rígida do aluno para com o conhecimento. Ela não acredita que o aluno se envolva com o conhecimento, que a forma como ele lida com o meio, né, e com as estimulações ambientais afetem aquilo que ele aprende, que ele constrói na sua aprendizagem. Então a corrente empirista, ela sim contribui para a ideia de que o aluno é um sujeito passivo, porque ela é o entendimento de que o conhecimento ele tem que ser apenas transmitido para o aluno, e que o aluno vai receber esse conhecimento e ponto final, e nada do que está ao redor, nada do que o aluno vivencia, nada do que o aluno pensa contribui para que ele lide com esse conhecimento, mas apenas ele recebe isso passivamente, tá? Então, sim, a letra B também está certa, não vou marcar. Letra C. A perspectiva construtivista defende a ideia de que o aluno constrói o seu conhecimento a partir das interações com o meio. Gente, isso está certíssimo e é Vygotsky, então também não é a letra C. Letra E. Froebel exerceu grande influência na estruturação nas escolas de nível médio na Europa e América Latina. Bom, gente, até por eliminação, se não é nenhuma das outras, a minha é a letra E. E se você quiser saber mais do Froebel, do seu trabalho, do seu pensamento, né, ele existiu, esse não é um nome fictício, a gente tem o nome do Froebel, ele aparece nas histórias das ideias pedagógicas, porém, ele não foi, né, no ensino médio, nem na Europa e na América Latina que ele contribuiu, tá? E está comentadinho lá nos meus vídeos, você pode ir lá olhar. Número 2. Ao examinar os fundamentos da educação,
não se pode deixar de considerar os conhecimentos elaborados pela filosofia. É verdade. Com relação a esse assunto, assinale a alternativa correta. Agora, gente, como eu sempre falo para vocês aqui, muitas vezes, né, as bancas, hoje as bancas progressistas que estão querendo mesmo colocar professores com pensamento progressista, porque é o tipo de sociedade que atualmente se defende dentro da academia, dentro das correntes acadêmicas, dentro das universidades, é um tipo de sociedade que vai ser construído a partir da pedagogia progressista. Então, muitas vezes, eles estão mais interessados no que você pensa do que no que você sabe. Né? Então, isso é o que eu falo desde o início, essa é a razão do canal existir. Então, eles estão muito mais interessados no que você pensa. E aqui eles querem saber o que você pensa sobre a relação entre a pedagogia e a filosofia. Né? O que acontece? Se você dissesse a pedagogia não tem que ser influenciada pela filosofia, a gente traduz assim: a pedagogia não tem que ser influenciada por ideias, a pedagogia não tem que ser uma atividade crítica, reflexiva, transformadora, né, mais passiva e estática. Então, a pedagogia progressista, a academia atualmente defende uma pedagogia totalmente voltada, totalmente influenciada, totalmente construída a partir de ideias. Então eles querem saber aqui de você o que você pensa, se a pedagogia ela tem que ser influenciada e construída por ideias, ou se não, se ela tem que ser uma atividade independente da filosofia e não influenciada por ideia nenhuma. O que é impossível, porque se ela não for influenciada por uma ideia, ela vai ser influenciada por outra, né? Mas vamos lá, letra A. Então, o que a gente pensa, né? O que é correto? Lembrando que não é o que é correto para você, é o que é correto para eles, é o que é correto para a pedagogia progressista. Ah, mas aqui não está escrito pedagogia progressista no enunciado, mas atualmente as bancas são progressistas, a academia é progressista, então quando estiver pedindo para você o correto e não estiver dizendo muito claramente, né, correto para quem, correto de que ponto de vista, correto em que sentido, então você já vai entendendo que está pedindo correto de acordo com a pedagogia, os pensadores e o pensamento progressista, tá bom? Então, letra A. A ação pedagógica prescinde da reflexão filosófica, ou seja, é correto afirmar que a ação pedagógica não precisa, não deve, não requer reflexão filosófica, ou seja, é correto afirmar que a gente pode fazer pedagogia sem pensar, sem entender, é correto? De acordo com a pedagogia progressista, não, né? Muito pelo contrário, a reflexão filosófica ela é um fundamento da pedagogia, então eu estou procurando a correta, não é a letra A. Número 2, a compreensão dos valores e dos conceitos que garantem a ação pedagógica independe da filosofia. Novamente, é a mesma frase, sendo que foi dita de outra maneira. Vou dar só beber uma aguinha aqui, povo. A compreensão dos valores e dos conceitos que garantem a ação pedagógica independe da filosofia, ou seja, independe das ideias, independe dos pensamentos. Ela não tem nenhuma intencionalidade? Não, porque quando eu digo que a ação pedagógica não depende da filosofia, eu estou dizendo que ela não possui uma intencionalidade, quando a ação pedagógica ela sempre é marcada por intencionalidade, né? Ou seja, as ideias estão por trás da intencionalidade. Então também não é a letra B, porque a letra B está errada e eu estou procurando a certa. Letra C. A estrutura de uma proposta pedagógica deve ser puramente pedagógica. Nesse contexto, há pressuposições e proposições filosóficas são elementos tangenciais. Ele disse a mesma coisa que ele disse na letra A e na letra B, só que agora ele ainda disse de outro jeito.
que a estrutura de uma proposta pedagógica deve ser puramente pedagógica, ou seja, a didática, é o fazer, é a atividade, é aquela coisa mecânica, aquela coisa estática. Nesse contexto, as pressuposições e as proposições filosóficas são elementos tangenciais, ou seja, elas não são necessárias. Não, gente. Novamente, a letra C também está errada, tá bom? Porque para o pensamento progressista, a pedagogia ela é uma atividade marcada pela atividade filosófica. E ela não pode abrir mão de pensar. Quando eu digo que a pedagogia não precisa de filosofia, eu estou dizendo que o professor, que o pedagogo, que a escola não precisa pensar, mas apenas fazer, executar, né? E isso não é o que o pensamento progressista entende, tá bom? Letra D. Embora a filosofia forneça sua própria visão acerca do homem, ou seja, a cosmovisão, a visão de mundo, né? Isso não interfere na ação pedagógica. Não, né, gente? Interfere diretamente. A gente acabou de fazer uma playlist sobre os vários pensadores que já passaram, né, que contribuíram para a construção dos fundamentos filosóficos da educação, e a gente viu como a forma como eles pensaram influenciou diretamente na ação pedagógica, ou seja, a intencionalidade novamente aparecendo aqui, tá? A filosofia fornece à educação uma reflexão crítica a respeito da realidade na qual ela está situada. Exatamente, a filosofia fornece à educação uma reflexão, ou seja, a filosofia é a atividade de pensar, de construir ideias, de avaliar ideias, de criticar, de questionar, né, de olhar para a realidade, de tentar entendê-la. Isso que a filosofia oferece para a educação. Então, a minha resposta é a letra E, né? Ou seja, você não pode pensar como a letra A, nem letra B, nem letra C, nem letra D. Você tem que pensar como na letra E, ou pelo menos demonstrar para eles que é assim que você pensa, porque eles não estão procurando o que você sabe, eles estão procurando o que você pensa, tá bom? No que diz respeito aos fundamentos da educação, a didática magna, escrita por João Amós Comênio, é considerada como método pedagógico para ensinar, letra A, tudo a todos, letra B, preferencialmente os conteúdos morais, letra C, somente o que a criança quer aprender, letra D, somente os conteúdos de ordem relacional, ou letra E, exclusivamente os conteúdos de aritmética e de língua escrita. Gente, a didática magna de Comênio, ela foi escrita para ensinar tudo a todos. Ele achou, né, ele entendeu que era possível e construiu todo um trabalho com essa intenção, de ensinar todas as áreas de conhecimento a todas as pessoas, tá? De qualquer faixa etária. No caso aqui a questão é da faixa etária, tá bom? Se você quiser saber mais lá no vídeo, você vai saber melhor quem foi Comênio e o seu trabalho, tá? Então, vamos lá. Número 4, eu vou tentar descer, não sei se eu vou conseguir, mas eu espero que sim, para ficar tudo junto, que assim fica ruim. Depois até para vocês visualizarem aí, não é legal, né? Vamos lá. Agora ficou. Número 4. Não é e nem pode ser a prática educacional que estabelece seus fins. Quem faz a reflexão filosófica sobre a educação, quem o faz é a reflexão filosófica sobre a educação dentro de uma dada sociedade. Isso daqui é Lucchesi falando sobre filosofia e educação. O que ele quis dizer aqui? Que não é a prática educacional que decide para que ela existe e a quem ela serve. Mas quem deve fazer isso é a reflexão filosófica, né? Alguém vai pensar e vai dizer para o que a educação serve e como ela tem que ser, e não a própria educação que vai fazer isso, tá bom? Mais ou menos isso que ele disse aqui. E a gente está falando novamente de filosofia e educação, e novamente eles estão atrás do que você pensa. Com base nesta declaração, é correto afirmar: as relações entre educação e filosofia são naturais. É correto, né? Estou procurando a certinha
Então vamos lá. As relações entre educação e filosofia são naturais, já que a educação é um processo de perpetuação da cultura e a filosofia cabe dar sentido a essa cultura. Não é a letra A, tá, gente? A relação entre educação e filosofia é desnecessária, que de novo também já vou eliminar, né? Porque ela é necessária, segundo os pensadores progressistas, e Lucchesi é um deles. Então, uma vez que a ação educativa consciente se pauta na realidade histórica e social. Então, olha só, a ação educativa consciente se pauta na realidade histórica e social, sim, só que a relação entre educação e filosofia não é desnecessária, ela é necessária. Então, também não é a letra B. A relação entre educação e filosofia se dá na reflexão sobre o modelo ideal de homem e de sociedade, que é dado por a sociedade, cabendo a educação e a filosofia concretizá-lo. Não, gente, tá? A relação entre educação e filosofia se dá na reflexão não sobre um modelo ideal de homem e de sociedade, que é dado por a sociedade, cabendo a educação e a filosofia concretizá-lo. Vamos lá. A relação entre educação e filosofia se dá na reflexão, sim, sobre o modelo ideal de homem, sim, sobre o modelo ideal de sociedade, sim. Só que isso aí não é dado pela sociedade e a educação e a filosofia só tem que concretizar. Não, gente. A filosofia é que vai pensar, né? A filosofia vai pensar e não concretizar. Quem vai concretizar é a educação, quem vai pensar é a filosofia. E não é a sociedade que vai impor isso. Isso vai ser fruto de deliberação, de constantes questionamentos. Então também não é a letra C. Olha só o nível dessa questão. Letra D. As relações entre a educação e a filosofia são indissociáveis. Sim, pois a educação é uma prática que se caracteriza por uma preocupação, uma finalidade a ser atingida, né? Finalidade e intencionalidade, ou seja, a educação sempre tem uma finalidade, uma intencionalidade a ser atingida. E a filosofia, enquanto a filosofia é a reflexão sobre os fundamentos, os pressupostos e os conceitos que orientam a educação. Prontinho aí na letra D, perfeito a nossa questão, tá? A última, e já encerrando e já te agradecendo, muito obrigado por você estar aqui, né? É só mais, só que tá vendo, não vem, eu vou ter que fazer assim e depois arrastar, tá bom? Tentar diminuir a letra um pouco só para ficar tudo dentro aqui do quadrinho da gravação, né? Senão fica muito chato de acompanhar. Prontinho. Número 5 e última. Acerca do entendimento da educação como fator de desenvolvimento econômico e social, é correto afirmar que, vamos lá, é correto segundo quem? É correto segundo o pensamento de quem? É correto segundo o entendimento de quem? Gente, é correto segundo o pensamento progressista, tá bom? Letra A. Nos documentos nacionais e internacionais que expressam fundamentos, diretrizes e linhas de ação política e educacional para a juventude, a convivência no trabalho e a participação em movimentos sociais são considerados processos formativos. Já é a letra A, tá, gente? Hoje, dentro do pensamento, né, dentro da ideia de educação, a gente tem muito esse entendimento à tona, cada vez mais trabalhado. Como ele já falou aqui, ó, tanto está nos documentos, né, como está nas linhas de ação política, o entendimento de que a convivência no trabalho, a participação nos movimentos sociais. O que é os movimentos sociais, gente? É os sindicatos, tá? São as organizações de movimentos sociais, são esses aí, tá bom? Quando a sociedade se organiza, se movimenta, né, em favor de uma causa. Então, os movimentos sociais são considerados processos formativos, ou seja, passando aquele momento onde a gente entende que a educação ela só acontece na escola, mas não, que a educação ela é um processo que ela ocorre em todo lugar. Então, tanto no trabalho, na participação em movimentos sociais, que os pensadores progressistas, né, a educação progressista e a sociedade progressista adora movimentos sociais, né, são considerados formativos, processos formativos, ou seja, ali também está sendo educado,
né? E qual é a questão aqui? Nos documentos internacionais que expressam fundamentos, diretrizes e linhas de ação política educacional para a juventude. Está dizendo que isso está tão forte, esse entendimento está tão sendo aceito, que até em documentos nacionais e internacionais, que tipo de documento? Por exemplo, a LDB, o ECA, a BNCC, que agora chegou aí, os parâmetros curriculares nacionais, né? São exemplos de documentos onde você vai encontrar cada vez mais a pedagogia progressista dominando e cada vez mais outros espaços, ou seja, a sociedade inteira, os vários espaços e as várias relações que ocorrem na sociedade como sendo palcos de processos formativos, tá? Então, já é a letra A. Na literatura concernente a políticas públicas, o grau de escolaridade é desconsiderado como fator que possibilita a superação de desigualdade social. Gente, é o contrário, né? O grau de escolaridade é considerado como um fator que possibilita a superação da desigualdade social. Ou seja, quanto mais a pessoa estuda, mais possibilidade ela tem, né, de melhorar a sua vida, né? Então, quanto mais pessoas estudarem, mais você vai ter uma sociedade menos desigual, tá? A baixa escolaridade ela está diretamente ligada à desigualdade social. Então, quanto mais você tem uma sociedade, um número muito grande, né, de pessoas com baixo grau de escolaridade, então isso significa que você tem uma sociedade muito desigual. Em setores da sociedade, tais como agências multilaterais, órgãos federais, estaduais, instituições governamentais, não governamentais, a única mobilização existente em prol da educação gira em torno da definição de parâmetros e critérios para políticas voltadas à infância. Não, gente, a gente tem hoje parâmetros e critérios para políticas voltadas à juventude, aos adultos, aos adolescentes, né, aos educandos, né, os educadores, aos educandos, aos alunos com deficiência. Então, essas políticas não se voltam só à infância. Então, também não está certa. Letra D. Diante da importância do conhecimento científico e tecnológico de qualificação de mão de obra como requisitos para o crescimento econômico de países industrializados, investimentos em educação são capazes por si só de impedir o desemprego e a concentração de renda. Não, por si só, não, né, gente? Políticas públicas, ações por parte do poder público e um monte de coisas a mais além da educação, além de investimento em educação, são necessários, né, para impedir o desemprego e a concentração de renda. E vocês também estão diante de uma questão totalmente progressista, tá bom, gente? É que ele pediu que você mostre o que você pensa sobre a relação da educação com o desenvolvimento econômico e social. Tá? E você tem que pensar que a educação é um fator preponderante para o desenvolvimento econômico e social, tá bom? Então é isso, vamos até aqui, mais 5 questões. Eu vou voltar com mais 5, não sei se vai ser amanhã é sábado, depois do domingo, provavelmente só segunda-feira. Um bom final de semana, um abraço a todos, muito obrigado aí pela companhia, né? E já disse, achem lá nas minhas redes sociais e me digam alguma questão, algum conteúdo que vocês queiram ver aqui que eu trago, tá? Um abraço, fiquem com Deus.